Olá, pessoal! 8 horas, chegando aqui para o nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e essencial que a gente fale: menopausa. Recentemente eu até vi um vídeo da Luana Piovani contando que ela estava na menopausa. E ela fala assim que realmente a gente precisa falar sobre menopausa. E ela fala de uma forma até muito bacana, que ela diz assim: não, eu não estou falando da transição, do climatério, eu estou falando que eu estou na menopausa, né? E ela falando isso, e como uma mulher pública, né, uma mulher empoderada, eu acho que é super importante ela dar visibilidade a esse momento tão intenso na vida da mulher. Então, vem chegando, convida as amigas, as mães, quem está passando pelo período da menopausa ou que já esteja próximo dele, né? Então, lembrando, eu possivelmente também estou me aproximando, faço 41 anos esse mês, então o período da menopausa aí começa a partir dos 45, né? Antes disso, a gente tende a dizer que é uma menopausa precoce. Então, se você conhece mulheres aí de 45 a 55 anos e a partir de 45, essa live é super importante. Super importante porque é um tema, como eu disse, de extrema relevância, mas que muito ainda é deixado de lado, tanto pelas mulheres e quanto pelos profissionais da saúde. Então, a gente precisa mais falar da menopausa. Embora a gente ouça falar, menopausa, tô na menopausa, minha mãe está na menopausa, enfim. A gente explica muito pouco o que é isso, o que acontece realmente no organismo da mulher que causa, né, aquele turbilhões de emoções e que muitas vezes não são valorizados. Então vamos entender primeiro, conceituar o que é menopausa. A menopausa é o final do ciclo reprodutivo da mulher. É quando se esgota todos os folículos, todos os óvulos que nós nascemos com ele, uma hora eles vão acabar. Então a gente nasce com uma determinada quantidade de óvulos que durante o nosso período reprodutivo eles vão indo embora. Quando se esgota isso, os nossos ovários, que são os dois órgãos reprodutivos que a gente tem, eles entram no que a gente chama de falência ovariana. E o que acontece nesse momento? Os dois hormônios sexuais que nós temos, progesterona e estrogênio, eles vão cair assim, vertiginosamente, eles vão despencar. E é justamente essa queda hormonal que acontece nesse momento em que os ovários entram em falência é que causam todos aqueles sintomas que a gente ouve falar, né? Fogachos, né? Aqueles calorões, depressão, ansiedade, desânimo, ganho de peso. Aí começa a aparecer doenças, né? Doenças que não existiam, como diabetes, por exemplo, obesidade. Então, veja só, é um momento tão delicado, tão intenso e tão abrupto, né? Porque, na verdade, algumas mulheres começam a ter essa percepção quando entram na fase pré-menopausa, né? Que seria antes da menopausa, que é o climatério. É onde já começa a se perceber alterações como irregularidade da menstruação. Então, a menstruação ela começa a falhar. Essa menstruação começa, além de ter os ciclos irregulares, elas começam também a ser diferente do que eram, seja no ciclo ou seja na quantidade do fluxo menstrual. Isso também é uma outra característica do climatério. Então, o climatério é o momento que antecede a menopausa. E a gente diz, obviamente, além da análise laboratorial, né, dos exames laboratoriais para identificar a menopausa através dos hormônios, a gente diz que essa mulher ela está na menopausa depois de 12 meses, né, depois de 1 ano que ela parou de menstruar. Então, teve a última menstruação há 1 ano, provavelmente essa mulher entrou em menopausa, né? E por que é tão importante a gente falar? Como eu disse para vocês, é um momento com intensas mudanças no corpo da mulher, seja visíveis como aquelas que a gente não vê, né, as invisíveis, que ocorrem
nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. Então, dentre as mudanças perceptíveis, uma delas é o ganho de peso, a sensibilidade, a irritabilidade também é muito grande. E essas alterações, elas acontecem muito antes realmente do período se esgotar, né? Da menopausa, do período não, dos folículos se esgotarem. Então, muito antes da menopausa começar. E aí, essas mudanças, esses fogachos, esses calorões, uma sudorese, às vezes, que acontece principalmente na região de cabeça e nessa parte superior do tórax, que também é muito frequente. Rubor na face, não, então fica com a bochechinha toda vermelha aqui quando vem esses calorões. Então, esses sintomas são aqueles que a gente percebe, né? São aqueles que a gente vivencia, né? E transparece. Mas existem aqueles que também não aparecem, que como é o ganho de peso que eu falei para vocês, diabetes, aumento do risco de câncer, aumento do risco de doenças cardiovasculares. A mulher que antes ela tinha uma proteção do coração, né, da saúde cardiovascular que a gente fala, quando ela entra na menopausa, ela perde essa proteção. Então ela começa a ter muito mais problemas cardíacos, tanto quanto os homens, né? Então ela fica mais suscetível a essas doenças. Então a gente precisa cuidar melhor dessas mulheres nesse período, a gente precisa falar mais sobre a menopausa, a gente precisa elucidar para essas mulheres a importância de uma alimentação saudável, porque a alimentação saudável, ela é um dos pilares da melhora da saúde da mulher na menopausa, né? No climatério, na menopausa e na pós-menopausa. E aí, além da alimentação saudável, a atividade física, né? A mulher com alimentação saudável e atividade física, ela consegue regular o seu peso e, consequentemente, minimizar os efeitos negativos que a menopausa traz, né? Então, como a resistência à insulina, que é uma outra característica que a gente até costuma, algumas pessoas conhecem como pré-diabetes, né? Então, o paciente, ele já começa a apresentar a glicose mais alterada, mais elevada, começa também a ter um aumento da insulina, então a gente caracteriza esse paciente como um pré-diabético, né? E depois, podendo vir se tornar realmente diabética. Então, o que essa mulher ela pode fazer? Quais são os tratamentos disponíveis hoje para menopausa? O tratamento mais conhecido, realmente a reposição hormonal, onde essas mulheres elas fazem o uso do hormônio, dos hormônios sexuais, né, estrogênio e progesterona, que foram perdidos, basicamente o estrogênio, para alívio desses sintomas. O grande problema é que nem todas essas mulheres podem fazer o uso da reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, como toda medicação, ela também possui efeito colateral. E tem efeitos colaterais que são tão importantes que contraindicam o uso para algumas mulheres. Então, por exemplo, mulheres que têm histórico ou que tiveram câncer de mama ou câncer de ovário, elas não devem fazer reposição hormonal. Mulheres que têm uma doença, um conjunto de doenças que chama trombofilia também, ou que tiveram trombose, elas também estão contraindicadas a fazer reposição hormonal. E aí, para essas mulheres, qual que é a solução? Porque eu já vi uma que comentou aqui, tô passando por esse momento, é um momento muito difícil, muito desafiador, só Jesus, e é mesmo, né? Eu recebo todos os dias no meu consultório queixas de mulheres que estão, assim, realmente desesperadas com todos esses sintomas. Então, assim, existem formas naturais da gente ajudar essa mulher, que é com a orientação de alimentação saudável, principalmente uma alimentação rica em proteínas, porque nesse momento a perda de massa muscular é muito acentuada. Então, essa mulher, ela tem uma perda de tecido magro, né, que é a massa muscular, que é o músculo, muito grande. Essa mulher, ela precisa beber bastante água, porque ela tem um ressecamento natural. Ela desidrata muito mais fácil, por conta do processo já de envelhecimento também. Essa mulher, ela, além da atividade física e da alimentação, ela precisa muitas vezes suplementar
alguns minerais e vitaminas, como por exemplo o ferro. A mulher, durante o período menstrual, algumas mulheres elas já têm perda acentuada de sangue, né? E acaba que podem entrar até em anemia. Aconteceu comigo, eu como tinha endometriose e tirei o útero ano passado, e eu tinha um sangramento absurdo, não era menopausa, mas é só para vocês entenderem. E aí sangramento excessivo, né? Era um sofrimento danado. Eu fui fazer meus exames de rotina e eu já estava entrando em anemia por conta desse sangramento. Então, é muito comum a mulher ter anemia, né? Então, muito provavelmente anemia por deficiência também de ferro. E aí a mulher precisa de estar com suplementação de ferro muitas vezes, se ela não consegue atingir esse ferro através da alimentação. E onde que a gente encontra o ferro, né? Só para vocês saberem, a gente tem dois tipos de ferro. Um que a gente chama de ferro M e um que a gente chama de ferro não M. E esse ferro, ele tá mais em abundância, como o ferro não M, a gente encontra mais na proteína animal, principalmente na carne vermelha. E o ferro M é aquele que a gente encontra nos vegetais, como por exemplo brócolis, couve, feijão. Esses a gente encontra também. Mas a gente precisa de um bom estoque de ferro, principalmente no período da menopausa. Então, comer bastante verdura verde, os folhosos escuros é super importante nesse momento. Além da suplementação de vitamina D. A vitamina D, ela também é importante na saúde dos nossos ossos, tá? Além de fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, suplementação de vitamina D. Eu tomo vitamina D, eu tomo sol, que é onde a gente, né, tem a estimulação da produção de vitamina D todos os dias. Se você toma uma quantidade adequada, se expõe pelo menos aí uns 15 minutinhos por dia, numa boa quantidade exposta, sem proteção solar, provavelmente os seus níveis de vitamina D estão ok. Mas é sempre bom a gente dar uma checada nos níveis de vitamina D. Um outro mineral extremamente importante que a gente tem também para garantir a nossa saúde dos ossos, para evitar, principalmente nesse período, osteoporose, né? E antes a osteopenia, é o cálcio. Eu tomo bastante leite. Então, precisa ver qual é esse bastante para ver se tá a quantidade adequada. E já no período da menopausa, existe um exame muito importante para as mulheres que se chama densitometria óssea. Esse exame ele é extremamente importante para acompanhar como é que está a mineralização dos seus ossos, né? Então, para ver se a densidade óssea está adequada. Porque quando a gente começa a perder massa óssea, a gente começa com a osteopenia. E se não for tratada, se não for impedida, né, sua evolução, a gente pode entrar justamente na osteoporose. E a osteoporose, ela é muito agressiva para as mulheres por conta do risco de fraturas. E a gente vai envelhecendo, as fraturas elas se tornam complicações graves, né? Porque passar por uma cirurgia, para uma correção de uma fratura de cabeça de fêmur, de vértebras, é realmente algo que a gente não deseja. Então, olha, já falamos do ferro, a gente já falou da vitamina D e já falou do cálcio. Uma outra vitamina super importante é a vitamina B12. A vitamina B12, isso, gente, eu tô falando para menopausa, mas também eu tô falando para o processo de envelhecimento natural da mulher, todos esses são importantes, tá? A vitamina B12, ela é muito importante para as conexões nervosas, né? Para as nossas conexões entre os nossos neurônios. Então, ele cuida muito bem da nossa saúde neurológica, além de outras características, mas basicamente eu queria que vocês focassem na questão das conexões nervosas, é extremamente importante. Além de fitoestrogênios, que a gente encontra muito, por exemplo, na soja, além de outras vitaminas do complexo B, como a B6, B9, né, o ácido fólico ou metilfolato. Vitamina A, que protege a nossa vista, a gente sabe, né, também que é uma outra característica, né, é a
a perda gradual da visão, a alteração da visão com o processo de envelhecimento. Então é super importante que vocês tenham um profissional, seja o seu ginecologista, seja o seu geriatra, seja o seu médico de família, seja quem for seu endocrinologista, seja o seu nutricionista, esteja acompanhando de perto essas carências de vitaminas e minerais, porque nesse momento da menopausa eles podem ser determinantes para as melhoras dos sintomas, principalmente, gente, nas mulheres que não podem tomar hormônio, como é o meu caso, né? Eu, por exemplo, eu entro no grupo de mulheres que não pode fazer reposição hormonal por ter uma alteração genética que me causa trombofilia. Então, eu tenho uma predisposição maior a desenvolver trombose, embora graças a Deus nunca tive, eu tenho uma predisposição genética maior para desenvolver trombose, o que me contraindica fazer a terapia hormonal, né, a reposição hormonal. Então, eu quero muito que vocês saiam daqui hoje compreendendo a importância de cuidar da sua saúde nesse período da menopausa. O que eu preciso fazer? Estou na menopausa, e agora? Primeira coisa, fluxo irregular que começou, você tá na faixa aí dos 40, 45, 50 anos, vá no seu ginecologista. Comece a fazer a avaliação do seu perfil hormonal para saber se esse momento ele tá chegando. 2, cuide muito bem da sua alimentação. Tem uma outra coisa importante, tenham boas noites de sono, porque o sono também é extremamente importante, porque ele é reparador, vai fazer com que o nosso corpo ele consiga reparar todas as células e, consequentemente, a gente evitar ficar doente. Então, a gente consegue ter o processo de reparo tecidual. E também beber bastante água e fazer atividade física. Esses são os pilares do tratamento da menopausa, principalmente naquelas mulheres que não podem fazer reposição hormonal. Volto e digo, não é porque você não pode fazer hormonal que não há nada o que fazer. Além disso, a avaliação de carências nutricionais. Se você não consegue esses minerais e essas vitaminas através da sua alimentação, né? Ah, Liliana, eu não como vegetais folhosos, ou eu sou vegetariana, como é que eu vou conseguir? Muitas vezes, gente, realmente não se torna possível, através da alimentação, conseguir toda a suplementação, todos os minerais e vitaminas que a gente precisa. Então, muitas vezes, principalmente nessa fase da menopausa, é extremamente importante considerar a suplementação. E aí, gente, não é sair comprando aquelas vitaminas de A a Z, nada disso. Eu quero que vocês façam um acompanhamento profissional e individualizado para entender o que o seu corpo está precisando. Porque vitamina também em excesso e mineral também em excesso não faz bem. E tudo isso, gente, a gente também tem que lembrar da saúde sexual. Porque neste período da menopausa, libido cai, então essa mulher ela já não tem mais desejo, ela já não tem mais vontade de namorar, e junto com a diminuição da libido vem o ressecamento vaginal. Então, por exemplo, é o que a gente chama de atrofia vaginal. Essa mucosa que tá dentro do canalzinho, né, onde ocorre a penetração, ela fica seca, ela fica fina, ela fica tão frágilzinha que às vezes qualquer tentativa de relação acaba machucando, acaba sangrando, acaba sendo arde, dói, dá desconforto, e aí junta a baixa libido, né, a falta de desejo, junto com a baixa lubrificação, ponto, combo perfeito para essa mulher parar de querer ter relação. Aí começa a fugir do marido, começa a não querer encontrar com um crush, sei lá, uma pessoa, né, que possa vir a ter um relacionamento amoroso. Essa pessoa, ela começa, às vezes, impedir de ter algum tipo de relacionamento. Ah, eu não posso me relacionar com alguém, porque se essa pessoa quiser ter relação, eu não vou conseguir. E isso, infelizmente, também acaba impactando negativamente na saúde emocional dessas mulheres. Então, afetou a saúde íntima dela, porque ela entrou numa queda vertiginosa dos hormônios, diminuindo o libido, aí já afetando a saúde sexual, diminuindo a lubrificação e agora também prejudicando a sua saúde mental.
porque essa mulher, ela vai começar a se sentir isolada, ela vai se sentir ansiosa, ela vai se sentir deprimida, não só por conta das alterações causadas pela deficiência hormonal, né, pela falência hormonal, mas agora também por conta dela não conseguir, muitas vezes, se relacionar com o seu parceiro, enfim, ou com alguma pessoa que ela possa querer ter algum tipo de relacionamento. Justamente entra nesse looping negativo da menopausa. E aí, gente, então, como eu disse para vocês, tratamento. O pilar do tratamento é a terapia hormonal. Não posso fazer terapia hormonal. Existem tratamentos naturais ou tratamentos alternativos que podem te ajudar muito. Entre eles, a suplementação de vitaminas e minerais, como eu falei para vocês. Um outro suplemento que é super importante também são os antioxidantes, como a vitamina C, a vitamina E. Então, olha quanta coisa que a gente... Ah, mas onde que eu encontro? São nos beta-carotenos, por exemplo, nos carotenoides, então como tomate, cenoura, você acha bastante beta-caroteno, que é antioxidante também, que ajuda demais nesse período da menopausa. E, como eu falei para vocês, cálcio, ferro, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9, vitamina A. Então, olha, uma infinidade de parâmetros para serem avaliados para que possa melhorar transcorrer esse período de uma forma menos agressiva para a mulher. Então, promovendo saúde cardiovascular, promovendo saúde mental e saúde sexual, tá? Então, saúde física, saúde sexual e saúde mental, que é o mais importante. É a tríade para ser avaliada na menopausa. E lembrando, eu passei da menopausa, eu ainda preciso continuar indo no ginecologista? E a resposta mais do que nunca é sim. Mas eu não tenho mais menstruação. Você não tem mais menstruação, mas você ainda tem ovários, você ainda tem útero, você ainda tem colo do útero, você tem endométrio e você tem vagina e tem vulva. Todas essas estruturas do nosso corpo, elas ainda podem funcionar como funcionam e podem dar problema. Por isso, é super importante que você faça consulta no ginecologista pelo menos uma vez por ano. E lembrando, se você tá na menopausa, já parou de menstruar, e se por qualquer motivo você apresentar algum sangramento vaginal, converse imediatamente com o seu médico. Sangramento na menopausa não pode acontecer. Sangramento vaginal na menopausa tem que ser investigado o mais rápido possível. Liliana, mas eu sei de onde veio esse sangramento, eu tive relação e acabou machucando. Se sangrou durante o período da relação, também tem que avaliar. Tem que avaliar se teve alguma fissura, se ficou com alguma infecção, porque, gente, fissura é porta de entrada para micro-organismos que podem te deixar doente, tá? Então, precisa sim. Não é porque você tá na menopausa que você cancela as visitas no ginecologista. E 2, você também precisa ir no ginecologista para avaliar a saúde das suas mamas. E geralmente, é lógico também, né, que ele vai solicitar, o ginecologista vai solicitar normalmente mamografia, se for necessário também ultrassom das mamas. E além disso, o ginecologista vai cuidar também da primeira manifestação de uma possibilidade no futuro de você ter osteoporose. Então, através da densitometria, o ginecologista vai fazer a solicitação do exame e a partir daí avaliar se você precisa fazer uma suplementação maior com cálcio. Então é isso, gente. Hoje o que eu mais quero que vocês guardem na sua cabeça. Conhece alguém que está na menopausa, leve essas informações e conhece alguém que está sofrendo mesmo. Olha, tá sendo sofrido, tá sendo penoso, são os fogachos, é o ganho de peso, é o calorão, é o rubor na face, né, aquela vermelhidão na face, é a baixa libido, é a baixa lubrificação. Gente, esse perfil aqui, ele é totalmente dedicado à saúde da mulher. Vou trazer muito mais sobre considerações sobre esse período tão delicado e tão importante da vida da mulher, tá bom? Eu espero que vocês tenham guardado, então, qual é a mensagem? Atividade física, alimentação saudável,
água, sono reparador e suplementação quando for necessário. Através dessas 5 medidas que você tomar de mudança na sua vida, muito provavelmente você vai passar pelo período da menopausa com menos prejuízo na sua qualidade de vida, que é esse o nosso objetivo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aqui na quarta de novo, tá bom? Um beijo, até lá!